Olá, que bom que você está aqui. Mais um dia, leitura bíblica, onde nós vamos conhecer um pouco mais do Senhor. E que bom que você está nesse compromisso, nesse voto. Não desista, continua firme no propósito. Vai ter dias que vai ser difícil, mas vamos continuar firme no propósito até o dia 31 de dezembro, onde nós vamos celebrar o nosso último dia lendo a palavra do Senhor. Amém? Maravilha! Já pegou tua Bíblia? Pegue rapidinho, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos lê-la neste momento, em nome do Senhor. Amém? Enquanto isso, vamos orar ao Senhor, pedindo a graça, a presença, a unção dEle sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos neste momento fazendo, Pai, a leitura bíblica, Deus. Neste momento, Pai, que a Tua presença possa estar conosco. Fala conosco, Pai, em cada versículo, em cada capítulo que formos ler nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Evangelho de Marcos, capítulo 5, capítulo 5 até o capítulo 7 hoje. Amém? Abre aí a sua Bíblia. Aqui que vos fala seu amigo, seu companheiro, pastor Clayton, pastor aqui da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Piraí do Sul. Amém? Maravilha. Hoje nós vamos ver algumas curas que Jesus fez e seus milagres. Amém? Então, talvez você esteja precisando de uma palavra amiga. O que Jesus vai fazer hoje, naquilo que nós lemos, com certeza Ele vai te abençoar. E se você tiver com o seu coração aberto, você vai receber o melhor dele nesse dia, em nome do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerezarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém poderia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelo campo. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os quais haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da cidade deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis
tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está morta, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo uma hemorragia e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despindo tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, porque a multidão tocou-lhe, entre a multidão, tocou-lhe as suas vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, concia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegava alguns da casa do chefe da sinagoga, e quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, e então ficara todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas palavras? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali muitos milagres, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhanças a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos.
ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrareis em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali sacudi o pó dos seus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aleluia! Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é um profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não é te lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que ele era homem justo e santo, e tinha insegurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que direi? Que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero sem demora, me des um prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento que estava e dos que estavam com ele à mesa, não quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e decapitou no cárcere. E, trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram o corpo e o depositaram no túmulo. Voltando os apóstolos à presença de Jesus, e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus, numa grande multidão, se compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. E, declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse:
quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartissem também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedras de pães e peixes. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar diante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário por causa da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, e queria tornar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Todos, pois, ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temas. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde o aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda a região, traziam os leitos e os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou nos campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que deixasse tocar, ao menos na orla de suas vestes. E quando tocavam, saíam curados. Glória a Deus por isso, né? Nosso Jesus é bom. Basta só você tocar nele. Basta você clamar por ele. E ele te abençoará em nome de Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 7. Ora, reunindo-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão e com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciões, que não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se aspergir. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros, vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto está escrito em Isaías 29, versículo 13. Voltemos aqui para o versículo 8 de Marcos capítulo 7. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais as tradições dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitas o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e tua mãe. E quem maldizer seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Isso está em Êxodo 20, versículo 12, Deuteronômio 5, versículo 16
Êxodo 21, 17, Levíticos 20, versículo 9. Agora voltamos para o versículo 11 de Marcos capítulo 7. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então, o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela sua própria tradição, que vós mesmos transmitis, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e sai pelo lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e se prostou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem Ciro-Felícia, e rogava-lhe que expelisse a sua filha, o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, pode dizer, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Aleluia! De novo se retirou para a terra de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então trouxeram-lhe um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abra-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o que empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que ninguém o dissessem, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Aleluia! Entenda, meu irmão, Jesus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito na tua vida, no nome do Senhor. Agora guarde essa palavra no teu coração e medite naquilo que o Espírito Santo ministrou na tua vida nesse dia. Com certeza ele falou poderosamente com você, no nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, nós te agradecemos pela leitura bíblica de hoje, por poder estar, ó Pai, na tua presença, vivendo, Pai, este momento, Senhor Deus, dentro, Deus, dos teus átrios, lendo, Pai, a tua palavra, conhecendo as atitudes, conhecendo a pessoa de Jesus.
Agora, Pai, que o Teu Espírito Santo possa morar em cada um dos Teus filhos, trazendo a memória e fazendo colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido, Senhor. Assim nós te pedimos e assim te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, querido? Deus abençoe você. Até amanhã. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like, não deixe de escrever seu comentário aí, tá bom? Alguma dúvida que você queira ter sobre o texto que nós lemos hoje, escreve aí nos comentários. Eu terei o prazer de responder você, de responder cada comentário. Não tem problema nenhum, será um prazer, tá bom, querido? Deixe o seu like, compartilhe e até amanhã, se Deus nos permitir. Se não, nos veremos lá na glória com Ele, no nome de Jesus. Deus os abençoe.